Boa noite, eu sou a Mônica. O nosso grupo optou por analisar o livro da Magda Soares, Uma Proposta para o Letramento Nono Ano, para o seminário. Tendo em vista o papel importante que as práticas de leitura apresentam no processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, optamos por analisar, então, um dos livros selecionados pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Fundamental Português, Uma Proposta para o Letramento Nono Ano, de Magda Soares, por se tratar de um livro didático já conhecido e utilizado nas escolas, onde uma das componentes do grupo trabalhou ano passado. Numa perspectiva exploratória, buscamos perceber que resposta o exame do livro didático nos permite encontrar para questões relativas ao processo de ensino-aprendizagem no que tange às práticas de leitura e escuta. Então, como objetivos, o que nós buscamos analisar nesse livro didático é qual a concepção de leitura e tratamento é dado ao ensino de leitura ao longo do livro. Também, tratamento didático dado pelos autores à leitura nas atividades do livro didático, ou seja, perceber se os textos são pertinentes aos interesses de nossos alunos. Ainda, análise da seleção e sequência dos gêneros textuais ao longo do ano. E ainda os tipos de estratégia de leitura desenvolvidas nos alunos e sua vinculação com os gêneros textuais, definição de objetivos e interlocutores para as práticas de leitura. O livro que nós pesquisamos está dividido em 4 unidades, sendo a primeira que fala como somos nós no universo. Ele divide em artigos de jornal, reportagens, narrativas, e entrevistas e também poemas. Já na segunda unidade fala mais do tempo e você, que divide em capítulos informativos, com textos informativos, textos narrativos, crônicas e fala bastante de crônicas novamente. A terceira unidade fala sobre o homem, o lobo do homem, que divide em fábulas, em contos, em poemas e crônicas novamente. E a última unidade, a língua do que eu falo, que divide em crônicas, entrevistas, reportagens e crônicas novamente e com poemas. A análise dos resultados. A partir das análises de como se apresentam os textos, identificamos indícios de práticas orais e de escuta, que levam os alunos, a partir das abordagens e dos conhecimentos já adquiridos, ampliar e transformar seus conhecimentos de tal maneira a melhorarem suas vidas, bem como a vida das pessoas do seu meio. Ou seja, atividades que promovam a leitura e escuta dos textos de forma reflexiva, participativa e instigadora. Partindo desses pressupostos, percebemos que o livro didático atende, na maioria dos textos e nas atividades apresentadas, não só às nossas expectativas, mas também atendem às exigências do MEC. Nas páginas 17 e 18, por exemplo, apresentam o texto do gênero reportagem, que questiona a existência ou não de vida humana extraterrestre. Como atividades, apresenta debates em sala, entrevista com pessoa fora da escola, trabalhos em grupo e apresentação oralizada de dados. A página 42 apresenta mais uma reportagem, na Veja, em que o entrevistado nega a existência dos ETs, o que provoca debates dos que defendem e dos que negam a existência deles. A página 53 apresenta o poema O Homem às Viagens, de Drummond, que traz a maneira de como o homem se comporta no meio em que vive, a maneira de como explora, domina e transforma o ambiente de tal maneira que banaliza a vida não humana em geral. Para esse texto, a sugestão é de que o professor leia para os alunos para que percebam as diferentes entonações de voz e musicalidade existentes nos poemas. Já na unidade 2, na página 65 do livro didático, apresenta o texto O Tempo e Você, de Alexander Martins Viana, e se segue abordando a temática das humanidades,
porém fazendo com que os alunos reflitam os gostos, os valores, as crenças e ideias políticas ao longo das últimas décadas e nas diferentes faixas etárias. Como atividades nesta leitura, além da interpretação de textos, traz debates, entrevistas com familiares mais velhos e produção oral e escrita de dados. Quanto às considerações finais, nós concluímos que esse livro didático atende os critérios pedagógicos da proposta curricular de Santa Catarina, no que tange a atividade de leitura e comunicação oral. Porém, os textos apresentados nas unidades são pouco cativantes para despertar o interesse do aluno, pois o tema abordado se repete, se tornando muito cansativo.